Ok, pessoal, no vídeo passado a gente falou sobre transformar Fourier usando o Python. A gente falou sobre alguns elementos, a gente terminou falando sobre o janelamento. Eu prometi que o segundo vídeo seria um vídeo envolvendo o GNU Radio. Então, eu sugiro, o GNU Radio, ele tem várias versões, ele é difícil de ser instalado, e eu tenho uma sugestão de como instalar o GNU Radio aqui para vocês. Está no GitHub, esse aqui é um link que vai estar na descrição do vídeo depois. Se vocês instalarem o GNU Radio utilizando o Conda, vocês precisam seguir essa receitinha aqui, uma receita pequenininha. Agora, você consegue escolher qual é a versão do GNU Radio que você vai utilizar e a versão do Python que você vai utilizar. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente tem algum flow de GNU Radio que só funciona na versão 3.8, na versão 3.9, na versão 3.10. Eu recomendo que evite a todo custo usar qualquer versão que não seja qualquer versão anterior a 3.8, mas há coisas que rodam no 3.8 não rodam no 3.10. Houve diferenças significativas e se você instalar com o Conda, você consegue manter várias versões de GNU Radio separadas e containerizadas dentro do seu computador, o que é bastante útil. Feito esse procedimento aqui, você ativa o ambiente com o nome que você deu para o ambiente. Aqui eu tenho o ambiente do GNU Radio 3.10 dessa forma. E aí você chama pela linha de comando o GNU Radio Companion. Feito isso, você está chamando o GNU Radio da versão associada com o seu Conda. Se você chamar o GNU Radio por algum ícone que tenha no seu desktop, eventualmente ele não vai ser a versão que você imagina que ela seja. Agora, se você chamar pelo prompt, eu acredito que isso funcione também em Windows. Eu não testei, eu não tenho como testar. Também não tenho como testar em macOS, mas a informação que eu tenho é que funcionaria em macOS. Agora, em Linux, certamente funciona. GNU Radio é um programa bastante interessante, mas ele é um pouco chato para usar, é um pouco chato para várias coisas, inclusive para abrir, ele demora um pouco. O que a gente quer fazer é reproduzir grande parte do que a gente fez diretamente no Python no vídeo passado, a gente vai fazer agora no GNU Radio. Depois vai ter um terceiro vídeo. No terceiro vídeo a gente vai analisar sinais reais com o GNU Radio. Por enquanto a gente vai analisar no vídeo de hoje, a gente vai analisar apenas processamento de sinais sintéticos do próprio GNU Radio. Então vamos começar com o flow mais simples possível. Antes de mais nada, se você quer começar um flow aqui no GNU Radio, se você é absolutamente novato nele, você vai começar um novo e você vai pedir Qt Graphic User Interface, Qt a melhor interface que ele tem disponível, e a partir daqui você pode procurar os blocos ou rolando aqui no menu da direita, ou você pode vir buscar e escolher o bloco que você quer buscar. Por exemplo, eu posso escolher uma variável, eu posso colocar uma variável aqui, aí eu clico na minha variável, posso dar um nome qualquer para ela e assim por diante. Então, o flow que a gente vai começar a estudar é esse flow chamado FFT aqui. E eu criei 3 variáveis, da mesma forma como as coisas que eram importantes no Jupyter Notebook anteriormente. Era o tamanho, a taxa de amostragem, era importante, que eu estou chamando de sample rate aqui, a frequência do sinal e o tamanho da FFT. Eu falei muito pouco do tamanho da FFT no vídeo passado, porque eu estava pegando o sinal inteiro e fazendo a FFT para o sinal inteiro. Menos na última parte. Se vocês olharem no Jupyter Notebook, na parte de janela, aí sim eu estava cortando o sinal em um determinado tamanho. Então, o que eu estou chamando de tamanho da FFT aqui, essa variável vectLength, eu dei o tamanho 256 para ela. O tamanho de uma FFT é sempre uma potência de 2. Isso está associado com aquele algoritmo de FFT, e para potência de 2 é que ele é o mais rápido possível.
se não for uma potência de 2, você perde algumas simetrias e por isso é um pouquinho mais lento. Como é um número que você pode, de fato, escolher, não tem nenhum prejuízo em você escolher para ser potências de 2. Eu quero criar um sinal, então eu estou construindo aqui um bloco, que é uma fonte de sinal, que tem no GNU-RAID, e essa fonte de sinal pode ser um monte de coisa. Eu vou escolher um sinal com seno, a taxa de amostragem é a minha variável sample rate, a frequência do meu seno é a minha variável FREC, e a amplitude não estou mexendo. Eu recomendo que toda vez que vocês fizerem coisas no GNU-RAID, não utilizem números hard-coded. Então, não coloca aqui nesse bloco qual é o valor da frequência. Porque isso é ruim, se você tiver um flow complicado, é ruim de você saber onde você tem que mudar. Então, procure criar blocos de variáveis, colocar os blocos de variáveis todos mais ou menos juntos, de maneira que você consiga e dê nomes para as suas variáveis que façam algum sentido, e aí você consegue mudar o seu flow rapidamente. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui então, é criar minha fonte, e existem blocos no GNU-RAID que trabalham com string e blocos que trabalham com vetor. Um string é uma coisa que, em princípio, nunca acaba. É uma sequência de números que vai chegando toda hora e ele vai ter que ser digerido pelo bloco à medida em que ele chega. E blocos que cuidam de vetores, eles esperam um determinado tamanho certo, o vetor com um tamanho fixo, chegar para realizar operações. Quando a gente faz uma source, a source produz um stream, produz um fluxo de dados. Só que esse fluxo, fazer um seno é uma coisa muito fácil para o computador, e ele pode fazer isso rápido demais. Quando a gente coloca fontes artificiais no flow, é útil que a gente também coloque um gargalo que impeça que cheguem dados rápido demais. Então, o throttle é um gargalo. O objetivo desse gargalo é só garantir que não chegue dado rápido demais. Que número que está aqui no meu gargalo? Coloquei 100 vezes a taxa de amostragem. Podia colocar só a taxa de amostragem, podia colocar 1000 vezes a taxa de amostragem, mas é algum número que não vai estourar nada que acontece depois. E a única coisa que eu quero fazer aqui, vou escolher uma taxa de amostragem mais baixa, escolher a taxa de amostragem 300, a frequência é 100 Hz, a taxa de amostragem é 300, e a única coisa que eu quero fazer aqui é colocar um time sync. No meu time sync, ele vai pegar o sinal e avaliar o sinal. Tem poucas coisas que eu posso colocar aqui no meu time sync que sejam relevantes. Uma delas é o número de pontos que ele demora para conseguir fazer o gráfico. Eu estou pedindo que ele demore 5 frequências. Ao demorar 5 frequências, se eu tenho um seno, ele vai fazer 5 vezes um seno na minha frente. É mais ou menos isso que eu devo esperar. Se eu quiser dar um nome aqui, dou um nome. Vamos ver o que acontece. Não parece que eu estou vendo grande coisa aqui, essencialmente porque a frequência é muito grande. Eu posso dar um zoom, posso dar mais um zoom, e o negócio também está feio. Isso não parece um seno. Parece que sobe e desce, mas não parece um seno. Lembra quando eu falei a importância da taxa de frequência com a frequência de amostragem? Com uma frequência de amostragem maior, você recupera o sinal melhor. Então aqui eu tenho uma frequência de amostragem baixa, eu não estou conseguindo recuperar bem o meu sinal. Se eu escolher agora uma nova taxa de amostragem, aumentei por 10 minha taxa de amostragem, agora eu tenho uma taxa de amostragem de 3.000, agora sim eu tenho uma coisa que parece um seno. Então, o efeito da taxa de amostragem é essencialmente isso. Agora eu vou ligar o resto dos meus blocos, um de cada vez. Primeiro eu vou ligar esse bloco de waterfall aqui, e vamos rodar ele.
O bloco de waterfall, ele pega a variável veclength como tamanho e está fazendo um FFT aqui. Eu tenho na parte de baixo, esse aqui é o time sync, que agora não interessa para nada para a gente, eu só queria mostrar que era um Senna para isso que serve. E aqui eu tenho a transformada de Fourier acontecendo em cada vetor. Então, entra um vetor de 256 componentes, ele produz uma linha nesse waterfall aqui, depois entra mais de 256 componentes, e produz a linha seguinte, a linha seguinte, a linha seguinte, assim por diante. Então, o que você está vendo aqui é um intervalo de menos 1,5 a 1,5 dividido em 256 intervalos, 256 slots, né, que é a minha transformada de Fourier. Isso aqui ele está fazendo sozinho, eu não estou utilizando nada, né, assim, não estou manipulando da mesma forma que eu manipulei no vídeo anterior. Então, agora a gente vai fazer uma manipulação desse sinal e produzir uma coisa que é equivalente àquele waterfall. Eu vou habilitar aqui esses termos. Estou colocando... Aqui eu vou desabilitar o time sync porque eu não tenho necessidade dele. Certo? Eu vou manter o waterfall e o gargalo está jogando, tá jogando um string. O gargalo joga, como a fonte joga um string, o gargalo também joga um string. Ele só joga um string e tem uma velocidade limitada. Agora, se eu quero fazer uma transformada de Fourier, eu preciso de alguma coisa que pegue esse string e produza vetores. Então, eu uso o bloco string to vector. E o bloco string to vector tem ele está pegando um string e produzindo um vetor. Então, eu tenho que dizer qual é o número de pedaços do string que ele tem que pegar para produzir um vetor. Ele pega veclen itens e produz um vetor. E é esse sujeito aqui que eu jogo num bloco FFT do GNU-Radio. O bloco FFT do GNU-Radio, ele tem a opção de tamanho, que é o que eu escolhi veclen. Aqui realmente não tem nem... Eu não preciso se preocupar com o que é forward ou reverse aqui. Mas aqui tem uma janela. A janela padrão do GNU Radio é a janela Blackman. E eu tenho que dizer qual é o tamanho da minha janela. O tamanho da minha janela tem que ser do mesmo tamanho da minha transformada de Fourier ou menor. Agora, usualmente, o tamanho da janela é o tamanho da transformada de Fourier. Você não pega a janela menor. E aqui tem informação. Aqui a gente pode escolher todas as janelas disponíveis no GNU Radio. As janelas disponíveis são as mesmas janelas que tem disponíveis no Python, com milhares de janelas distintas. Na verdade, não faz tanta diferença assim qual é a janela. A existência de uma janela faz diferença. Agora, qual é exatamente o tipo de janela não faz tanta diferença, pelo menos para as aplicações que a gente está utilizando aqui. Então, a gente está fazendo um FFT como janela, e ela me produz um vetor. Esse vetor, lembra que quando a gente fez no Jupyter, a gente fez o Power Spectral Density. A gente calculou a FFT, dividiu pelo tamanho do FFT, elevou ao quadrado o módulo, e aí a gente calcula em decibel, 10 vezes o logaritmo de 10 daquela coisa. O que esses blocos aqui estão fazendo é exatamente isso. Pego a minha FFT, eu multiplico por 1 dividido por veclength, ou seja, 1 dividido pelo tamanho da minha transformada de Fourier, elevo o módulo ao quadrado, o complexo do mag ao quadrado, e quando você tem esses botõezinhos azuis aqui, você tem números complexos. Quando você tem botãozinho laranja, você tem números reais. Se eu estou fazendo complexo do mag ao quadrado, o que eu estou produzindo estou comendo um número complexo e devolvendo um número real, então esse carinha aqui é laranja. Agora, todos os sujeitos que eu botar depois dele tem que ser laranjas também. Se eu pegar um log de 10 aqui, log de 10 ele pode ser
Desculpa, perdão, é claro que não. O log ele é real, como se diz. Então, se eu colocar o log de 10 aqui, ele vai pegar um número real e devolver um número real, e o log 10 do GNU ele me permite definir quem é a coisa que multiplica ele. Essa operação aqui é n vezes logaritmo da coisa mais k. Eu não quero somar nada, então k é igual a zero, mas eu quero multiplicar por 10. Eu quero 10 vezes o logaritmo de 10. O tamanho da coisa com qual ele está operando é o mesmo tamanho da transformada em Fourier, e aí eu estou jogando esse sujeito aqui, esse sujeito está introduzindo um vetor, um vetor de 256 itens entram, produz um vetor. 256 itens entram, produz um vetor. Então ele está produzindo periodicamente um vetor, e o que eu vou fazer é mostrar esse meu vetor com o vector sync. E o vector sync eu estou escolhendo para mostrar para mim as frequências de menos taxa de amostragem dividida por 2 até taxa de amostragem dividida por 2. Isso, como as coisas que você tem que colocar no GNU não é o menor e o maior, você tem que colocar o menor e o intervalo. E o intervalo é taxa de amostragem dividido pelo tamanho da transformada de Fourier. Se eu tiver só 256 itens, então eu vou dividir o meu intervalo de menos frequência de amostragem dividido por 2 até frequência de amostragem dividido por 2 em backlength tamanho, backlength intervalo de. Porque sample rate dividido por 2 a frequência de mátrix. Aí eu posso rodar aqui. E o que a gente vê nesse caso não é uma coisa tão bonita quanto a gente via no caso do Júpiter duplo. Aqui, esse sinal está sendo produzido de maneira real. Certo? Bom, ele está sendo, ele é um sinal sendo produzido pelo computador, que não é um sinal ideal de um seno. E o que a gente está vendo aqui é que tem várias coisas não ideais no seno. Tem uma linha aqui no waterfall, a gente vê que tem uma linha. A frequência é 100 Hz, a frequência que eu estou colocando aqui. Aqui eu vejo a frequência de 100 Hz, mais ou menos, só que eu vejo uma faixa toda, melhor, centrada em 100 Hz. Se eu colocar aqui, ela está centrada em 100 também. Agora, a forma dessa. E eu tenho os defeitos. Tem um defeito aqui, tem um defeito aqui, tem um defeito aqui, tem um defeito aqui. O que são essas coisas? Eu tenho um sinal que não é ideal. Esse sinal que não é ideal, ele tem bordas. Então, eu tenho harmônicos da minha frequência aparecendo. Esse seno não é um seno matemático, é um seno feito pelo computador, um seno discretizado. E é isso que está se mostrando, não como uma coisa que é uma delta. Num computador você não vai ver uma função delta, nunca. Aqui o que a gente deveria ter, se fosse a função matemática seno, é uma função delta na frequência de 100 Hz. Então, o que é o que parece uma delta? Aqui é uma coisa como essa. Agora, o que acontece se a gente mudar a taxa de amostragem e vamos aumentar? Não, vamos fazer uma coisa diferente. Aqui eu estou diminuindo a taxa de amostragem. Diminui a taxa de amostragem, eu diminuo o intervalo em que eu sou capaz de perceber o meu sinal. Certo? Ou seja, eu tenho menos largura de banda. E muda um pouquinho a velocidade da formação do waterfall. Mas aqui eu vejo que eu tenho uma frequência em menos 100, que faz sentido essa frequência em menos 100, ela está vindo, ela é um harmônico da frequência de 100.
E uma frequência zero também é, em algum sentido, um harmônico da frequência de 100. A frequência zero significa um sinal contínuo, é o sinal DC que está aparecendo. Que a gente está vendo aqui embaixo também aparecendo. Se eu aumentar a minha transformada em Fourier, vou aumentar para 2048, que é uma potência de 10, desculpa, de 2. Aí a gente passa a ter maior resolução na frequência. A gente está dividindo o mesmo intervalo, a largura do intervalo de frequência é a taxa de amostragem, só que eu estou dividindo essa taxa de amostragem agora para 2048, então eu tenho uma maior resolução na frequência. Com a maior resolução na frequência, eu passo a ter o meu waterfall aqui indo mais lento, porque ele precisa encher 2048 números por vez para andar cada um. Então, demora mais do que demorava com 256. O sinal aqui embaixo, esse é o waterfall que o Dino Radio faz sozinho. Esse aqui de baixo é o waterfall que a gente está produzindo o Power Spectral Density. O nosso Power Spectral Density, você vê que ele baixou o nível dele e você vê mais nitidamente onde são as frequências. Só que agora ele oscila mais. E vamos aumentar a frequência para 200. 200 é maior que 300 dividido por 2. Então, 200 é uma frequência maior do que a frequência United. Significa que 200 eu não consigo ver, não conseguiria ver na transformada em Fourier. Como é que eu vejo essa coisa? Eu vou ter um problema de alias. Como é que isso vai aparecer? Eu não tenho como ver 300 porque eu só estou vendo de menos 150 a 150. Onde aparece a frequência 200? 200 também é 300 menos 100. Então aparece menos 100 uma frequência aqui. Essa frequência é um alias da frequência de 200 Hz. Então, se eu tivesse frequências maiores no meu sinal, elas vão aparecendo, elas são folded, elas são dobradas dentro do meu espectro fundamental. Então, é esse problema de alias que a gente encontra. Aqui eu acho que a gente... Bom, é possível brincar com um monte de coisa aqui, eu recomendo que vocês brinquem um pouquinho com esse flow, que é bastante simples, vendo que tipo de frequências, o que acontece com uma frequência grande, com a taxa de amostragem grande, assim por diante, e depois a gente continua mostrando um outro vídeo, não, na verdade vai ser a continuação desse vídeo, mas um outro flow, que é esse flow aqui, em que a gente vai procurar ver como os sinais, a gente consegue ver alguns sinais escondidos dentro desse sistema aqui. Só que antes de terminar esse vídeo, vamos pegar esse seno e vamos transformar em outra coisa. Vamos pegar uma função quadrada. Vamos só olhar a cara da minha função. Vou colocar na taxa de amostragem de 3.000. Aqui é a minha função quadrada, minha onda quadrada. E uma onda quadrada tem muito mais estrutura espectral do que o seno. O seno só tem uma frequência. A onda quadrada ela tem uma frequência, que é a frequência que eu estou indicando como 200, só que ela contém vários harmônicos. Na verdade, ela contém infinitos harmônicos de 200 pelo fenômeno de Gibbs que eu comentei anteriormente. Para você fazer a descontinuidade do quadrado, você precisa de seno
da frequência, de 2 vezes a frequência, de 3 vezes a frequência, de 4 vezes a frequência, de um número arbitrariamente grande de múltiplos da frequência. Esses caras, eles vão aparecer folded dentro do domínio fundamental de frequência que eu tenho. Eu escolhi de menos taxa de frequência dividido por 2, a taxa de frequência dividida por 2. Eu tenho uma frequência, que é a frequência principal, que é a frequência da onda, essa aqui, 200 Hz, e eu tenho em 400, em 600, em 800, 1000, 1200, assim por diante, e também as negativas, que são as frequências superiores do. Então, mesmo uma onda muito simples, ela pode ter uma estrutura espectral bastante complicada, como está indicado aí. Se eu pegar uma onda triangular, eu posso pegar outros tipos de onda, pode pegar uma onda triangular, uma onda tipo dente de serra, cada uma delas vai ter uma assinatura espectral própria, naquele caso. Ok, pessoal, continuando aqui, agora eu estou vendo um outro flow, esse flow parece já bastante mais complicado, a gente estava trabalhando com esse flow aqui, esse flow está na descrição do vídeo também, tá? Não tem um disco que sabe onde eu coloquei esse flow, também esse aqui vocês também vão encontrar lá se quiser. Então vamos construir esse aqui um pouquinho passo a passo, embora não tão passo a passo assim, a gente vai fazer isso um pouquinho rápido. A primeira coisa que eu vou fazer é criar 4 variáveis. As minhas variáveis são taxa de amostragem, que eu estou chamando de sample rate, a frequência do meu sinal, FREC, o tamanho do meu FFT, backlength, e eu estou criando mais uma, essas 3 variáveis já tinha no outro bloco, no outro flow. Agora eu estou criando mais uma variável que é nint, essa variável aqui, é o número de integrações. Eu estou escolhendo um número aqui em função da taxa de amostragem, mas de fato esse aqui é o número adequado para o sinal que está sendo tratado, não é necessariamente ligado com a taxa de amostragem. E eu estou construindo, então, um sinal sintético, um sinal a partir do próprio GNU-Base. Eu não estou introduzindo nenhuma fonte real, como o SDR ou uma antena ou qualquer coisa assim. Só que, da outra vez, a gente pegou uma fonte, um sinal, uma fonte de sinal senoidal, eu estou colocando essa fonte aqui, escolhi um cosseno para variar um pouco, sample rate é a taxa de amostragem e FREC é a frequência. E não mexi na amplitude. Só que eu estou colocando mais um sinal, esse meu segundo sinal aqui. No meu segundo sinal, aqui nesse caso eu escolhi um seno, com a mesma taxa de amostragem, e a frequência eu coloquei na mão. Eu disse que não era legal colocar nada na mão, números no flow do GNU, mas para esse caso em particular, tem um motivo pelo qual a gente está cozinhando muito o sinal, então não tem um problema, na verdade, no usuário. E eu estou colocando uma amplitude um pouquinho menor, estou colocando uma amplitude de meio e uma amplitude de 1 para esse sinal. Além disso, eu estou introduzindo 2 fontes de ruído. Uma fonte de ruído gaussiana e uma fonte de ruído uniforme, que tem 4 tipos de ruído para escolher. Eu escolhi 2 ruídos diferentes para colocar aqui. Cada uma dessas fontes gera um stream que pode ser rápido demais para o processamento. Então, a gente vai disciplinar o stream com gargalos. Eu vou colocar um gargalo para cada fonte. E o meu gargalo eu estou colocando em 10 vezes a taxa de amostragem. Se é 100 vezes a taxa de amostragem, não ia fazer diferença nenhuma. Cada um dos streams produzidos por esse gargalo aqui, eu transformo em um vetor.
e somo eles. Aí eu quero reproduzir uma parte igual a que eu tinha antes nesse stream mais simples aqui. Eu tinha um waterfall sync. O waterfall sync, ele é um bloco do GNU Radio que pega stream. Então eu tenho que entregar para ele, se eu quero construir de novo aqui um waterfall sync, eu preciso entregar para ele um stream. Por isso eu precisei pegar os dados somados que estão em vetor e transformar eles vector to stream. Então, pegar um vetor e voltar ele a um stream para jogar no waterfall. Então, esse bloco aqui, esse vector to stream, é só para usar o bloco waterfall sync do GNU Radio, que é um bloco que a entrada dele é do tipo stream e não do tipo vector. Eu posso fazer várias coisas com o mesmo sinal. Então, eu tinha 4 fontes de sinal, juntei todas elas, no add, jogo para o waterfall. O waterfall vai fazer uma transformada de Fourier lá, sozinha pelo GNU Radio. Além disso, eu estou pegando esse mesmo sinal e fazendo a transformada de Fourier. Faço a transformada de Fourier, elevo ao quadrado, divido pelo tamanho da transformada de Fourier. Aqui eu estou produzindo o Power Spectral Density, o PSD. E aí eu vou fazer duas coisas. Eu pego o PSD e escrevo em logaritmo, ou seja, escrevo em escala de decibel. E aí na escala de decibel, usando o log 10 aqui, eu jogo ele para um vector sync. Então essa linha aqui, essa linha de add, FFT, complex to mag, descendo aqui, faz a mesma coisa que o flow anterior fazia, esse pedaço aqui, até vector sync. Mas eu quero analisar agora, nesse flow, qual é a diferença de integrar o sinal. Toda hora a gente falava em integração do sinal. O que a integração do sinal produz para a gente? A integração do sinal é uma maneira de produzir uma FFT mais longa. Quando a gente usou o Jupyter Notebook, a gente viu que se a gente tinha uma FFT mais longa, a gente tinha uma menor dispersão nos dados do ruído. Então é isso que a gente deve ter aqui. O que está acontecendo? Ruídos que são, sinais que são ruído, têm média zero. Se eu fizer a média ao longo do tempo desses sinais, eles vão ter vários valores variando, mas a média deles é zero. E o desvio padrão da média é o desvio padrão dividido pela raiz de n. Então, quanto mais amostras eu tiver, menor vai ser o desvio padrão da média. Então, a integração vai diminuir o ruído, eventualmente permitindo que a gente veja um sinal que não era capaz de ser visto antes. Então, a gente vai fazer uma integração. Eu pego aqui o sinal, vou integrar o sinal em int, vou somar. A integração é só a soma. Certo? Aqui é um computador, ele não sabe o que é uma integral de Riemann, ele sabe somar. Então, ele está somando os intervalos aqui. Eu estou dividindo pelo tamanho da integração para ter uma média. É 1 sobre n integral no intervalo dt, eu estou fazendo a média temporal. E a média temporal eu transformo na escala logarítmica e também jogo para um vector sync. Então é isso que está acontecendo nesse bloco aqui. Eu não falei nada desses 3 caras, certo? Esses sujeitos aqui. A gente vai falar depois deles, mas definir as 4 variáveis, 4 tipos de sinais diferentes, podia ser 3 sinais, podia ser 10 sinais, tanto faz. Gargalo e string to vector é só para disciplinar o meu sinal. Somei todo mundo. E eu tenho 3 saídas em locais diferentes. Uma das saídas
é um waterfall do BINURADIO, vai fazer uma transformada em Fourier ao longo do tempo e vai mostrando. O que o waterfall é o vector sync repetido e deixando ver todas as vezes. O vector sync, ele mostra um valor, depois apaga, mostra outro, apaga, mostra outro, apaga. O waterfall, ao invés de apagar, ele vai mantendo, ao invés de mostrar a escala no eixo Y, mostra uma escala de cores e vai superpondo as linhas de cores ao longo do tempo. Então, a gente tem um waterfall sync, um vector sync não integrado e um vector sync integrado. E aqui eu coloquei nomes, para a gente não se perder em quem é quem. Certo? O waterfall eu chamei de raw, cru, dados crus. O não integrado eu estou chamando de FFT só. E o integrado, já integração. Mas, antes de dar play nesse flow, a gente está usando aqui valores realistas do ponto de vista do interesse do que a gente tem feito com a mini corneta ou com o Irapuru. Eu estou utilizando uma taxa de amostragem de 2 MHz. Aquele dongle SBR tem uma taxa de amostragem máxima de 2,4 MHz. Então, é uma limitação física do aparelho. Na verdade, em 2,4 MHz ele já não funciona essa maravilha toda. Aqui eu estou colocando, então, uma taxa próxima, uma taxa do mesmo tipo da taxa que a gente consegue obter com o SDR 2 MHz. E eu estou colocando um sinal com frequência de 1 GHz, de 1080 MHz, que é 1000 vezes, 500 vezes maior do que a taxa de amostragem. Então, isso é muito maior do que a frequência de Nyquist associada ao SDR, que seria de 1 MHz. Aqui, nesse caso, o que na verdade costuma acontecer na prática, a gente vai ter uma largura de banda de 2 MHz, que é o que a gente consegue fazer, que a gente conseguia fazer nesse bloco aqui. A largura de banda é a taxa de amostragem. Mas nesse bloco aqui, eu colocava o valor de início, se eu olhar aqui no waterfall sync, a frequência inicial era 0, a frequência central é 0. Muitas vezes, alguns flows que a gente utilizou com a mini corneta também tinham a frequência estava centrada em 0. Aqui, a gente vai centrar a frequência na frequência que a gente tem o sinal. Na prática, a gente centra a frequência em algum lugar próximo de onde a gente acha que tem o sinal, porque é lá que a gente quer estudar. A gente estuda uma largura de banda em torno da frequência central. Como eu quero estudar um sinal que está perto de 1080 GHz, eu vou colocar a frequência central em 1080 e vou ter uma largura de banda em torno de 1080. Então, o meu waterfall sync, eu centrei na frequência e a largura de banda é a taxa de amostragem. Então, ele vai fazer de menos amostragem dividido por 2 até a amostragem dividido por 2 com a frequência no centro. No vector sync, eu vou fazer o sinal, ele sai de frequência, que é a frequência central, menos taxa de amostragem dividido por 2, até frequência mais taxa de amostragem dividido por 2. E esse intervalo é dividido no tamanho da transformadora de Fourier. Então, cada pedacinho tem sample rate dividido por vector. Isso é a mesma coisa nesses dois vector syncs aqui. E eu estou escolhendo uma taxa de integração. Vamos colocar a integração aqui é grande, certo? Estou pegando 2 milhões, sample rate é a taxa de amostragem, certo? 2 milhões dividido por 1000. Vou colocar só mais 20.
mais um zero aqui, para ela ficar um pouquinho menor. Agora, o número de integrações, 200. E vamos rodar. Aí vocês veem que demora um pouquinho para aparecer aqui na integração. Mas quando aparece, aparece um sinal em 1080 bastante nítido. O que não aparece nos dados que estão vindo aqui ao vivo. Esse dado FFT aqui é ao vivo. Então, a escala é parecida, porque os dois são logaritmos, estão em decibel os dois, mas aqui na escala de cima você não vê o sinal, você vê o ruído. Se você olhar o waterfall, no waterfall você também não vê o sinal. Mas se você integrar 200 vezes, ou seja, isso aqui está sendo refrescado a cada intervalo de tempo. A cada vez que ele come uma transformada de Fourier, ele refresca o sinal. Então, eu pego 200 refrescadas dessas, faço a média e obtenho esse gráfico. Então, se você olhar... deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu parar esse scale aqui. Se você olhar o quanto isso aqui varia, o mínimo e o máximo, varia mais do que o mínimo e o máximo aqui de baixo. Você pode ver isso se você quiser o mínimo e o máximo. E aí, com o max hold aqui, veja que eu estou vendo um outro sinal, que é o sinal do seno. Eu tinha um cosseno e um seno. Um era em 1080, o outro era em 1080,5 MHz. Eu não consigo ver o sinal aqui. Se eu olhar, eu não vejo o sinal em 1080,5 aqui. Agora, se eu fizer um max hold, de fato, parece que tem um sinal aí. Se eu aumentar a integração, eu vou ver esse sinal. Mas aqui eu não tenho como ver. Então, aqui, cada linha é uma dessas vibrações. Né? Então, vamos voltar. Agora você vê que essa integração demora 10 vezes mais. Demora um tempo para aparecer aqui, mas quando aparecem os dois sinais com clareza. Não há nenhuma dúvida com relação a isso aqui. Então, se eu esperar uma integração, agora é uma integração longa. Com uma integração longa, eu perco a resolução temporal. Eu ganho resolução de frequência, mas eu perco a resolução temporal. Porque eu estou integrando um segundo de dados. O que acontecer nesse um segundo de dados? Se acontecer uma coisa e parou de acontecer, ou se ela aconteceu ao longo do segundo inteiro, eu não tenho como saber. Ok. Então, o que a gente está fazendo aqui é o que a maior parte dos flows que foram utilizados na mini-corneta fazia. Tem algumas coisas que podem melhorar. Quando a gente faz essa operação aqui, na transformada de Fourier, a gente está aplicando uma janela para diminuir o efeito de vazamento espectral. Ou seja, para fazer com que as linhas fiquem mais nítidas no espectro. Só que a janela, ela melhora no centro e piora e ela diminui o sinal nos intervalos, nos limites esquerdo e direito do intervalo. Se a gente quer estudar um sinal que é ao longo da nossa banda toda,
A gente gostaria que todos os pedaços da banda fossem tratados mais ou menos do mesmo jeito, e não com um peso diferente que é dado pela janela. Então, a gente gostaria, uma maneira de fazer isso é, ao invés de fazer uma transformada de Fourier no intervalo todo, você separa o intervalo em dois. Faz uma transformada de Fourier para esse intervalo, com uma janela, faz uma transformada de Fourier nesse intervalo, com outra janela. Aí você, quanto mais janelas tiver, se você tiver mais intervalos, ao invés de 2, tiver 4, 8, 12, você vai ter uma maior parte do sinal mais ou menos com a mesma potência. Construir isso é uma maneira de melhorar a resposta espectral para a banda de frequência. Não só para o centro da frequência, mas para a banda de frequência. Uma maneira de fazer isso é construir esse objeto que está aqui embaixo. Ok, pessoal, eu tive que fazer uma interrupção no vídeo sobre o flow que a gente estava discutindo, mas acho que dá para emendar esses dois vídeos e não perder a continuidade sem problema nenhum. A gente ia mostrar aí um flow que tem uma construção de um sinal com 4 partes, esse sinal está sendo somado, e aí a gente faz uma parte que é uma transformada por via simples e o cálculo do PSD, o cálculo do Power Spectral Density, e aí a gente está fazendo de duas formas diferentes. Ou o Power Spectral Density de uma vez só, que é essa linha que está aqui, ou a gente faz uma integração de um número que depende da variável input, que a gente definiu aqui no começo do nosso flow, e aí faz o Power Spectral Density integrado, então a gente está fazendo o Power Spectral Density da média. Isso aqui é o que a gente fez em praticamente todos os flows com a mini-corrida. Eu fiquei de seguir mostrando essa parte de baixo aqui, que chama WOLA, Weighted Overlap Add. É uma técnica para fazer, sempre fazer uma transformada de Fourier. Você fazer uma transformada de Fourier acoplada com janelas, acoplada com alguma coisa, e a ideia é procurar fazer com que a gente tenha uma resposta espectral melhor ao longo de toda a banda, e não apenas no centro da banda. Só a transformada de Fourier tem o problema do spectral leakage, ou seja, as frequências elas podem aparecer também potência da em frequências adjacentes. Então a gente perde resolução espectral. Com janelas, a gente consegue diminuir o spectral leakage. Só que ao diminuir o spectral leakage, a gente também está mudando a resposta ao longo da banda. No canto da banda, ou no meio da banda, ou no canto da banda, a sensibilidade vai ser diferente. E com outras propostas, como o Polyphase Filter Bank ou como o WOLA, a gente está procurando corrigir esse problema do janelamento, procurando fazer com que a banda tenha mais ou menos a mesma resposta espectral. A gente não vai discutir sobre milhares de técnicas. Isso tudo, na verdade, são problemas em álgebra linear e tem várias pessoas especialistas em escrever esses problemas do ponto de vista matemático, analisar esses problemas do ponto de vista matemático com a linguajar de álgebra linear. O professor Edmar, por exemplo, é um dos professores mais adequados para fazer isso. Aqui a gente não quer discutir o detalhe matemático, a gente quer discutir como funciona ou deixa de funcionar. A gente vai aplicar ao nosso sinal, a gente vai dividir o nosso sinal em 4 partes. Então a gente vai ter um FOR-TAP, Weighted Overlap, e o FOR-TAP que a gente está dividindo em 4 partes. A gente vai dividir o nosso sinal em 4 partes, aplicar a esse sinal uma janela, depois a gente soma de novo o sinal, e aí aplica a transformada por Fourier. Para aplicar a janela, a gente quer, o sinal está vindo, então um stream. Deixa eu ficar. Então, o sinal está vindo dessa linha, dessa caixa, da caixa ED, que é a caixa em que eu formei o meu sinal inteiro. Os 4 pedaços do meu sinal estão somados nessa caixa ED. Ela devolve para mim um vetor.
Então, eu estou transformando o vetor em string, porque usualmente o que a gente recebe é string. Então, essa parte aqui de baixo, tirando o vector string que já está habilitado, toda essa parte aqui de baixo poderia ser utilizada para a mini corneta, usando como fonte a fonte do SDR normal, a fonte que se usa para estudar a mini corneta. E aí isso aqui daria certo, sem problema nenhum. Então, eu estou transformando em string. E aí, o que eu vou fazer com esse string? Eu vou pegar, está vindo uma sequência de números sem parar, e eu vou cortar esses números em 4 blocos. Deu um bloco de veclength, que é o tamanho da minha transformada Fourier, eu jogo para uma caixa. Pego o segundo bloco, jogo para outra caixa. Pego o terceiro bloco, jogo para outra caixa. Pego o quarto bloco e jogo para outra caixa. Esse pega o próximo, está associado com esses delay que eu estou fazendo aqui. Opa. Então, se eu não colocar o delay, eu estou pegando o mesmo sinal e colocando em cada uma das caixas. Aqui eu estou pegando o delay, então significa pega o próximo, depois pega o próximo e assim por diante. E aqui eu tenho o 4096, é o equivalente ao nosso veclength, ou 2 veclengths, ou o de baixo, 3 veclengths. Esses caras estão me trazendo um stream, e agora eu vou começar a processar o meu sinal. Então eu transformo todo mundo em vector. Transformei todo mundo em vector. Agora, para cada pedaço desse sinal, eu vou aplicar uma janela. Mas é uma janela que é complicada, não é a mesma janela do FFT. É uma janela, se você olhar aqui no... Deixa eu habilitar o bloco. Minha janela é uma custom window com tamanho veclength. Certo? Custom window, então, é o nome dessa janela, que é uma variável, que é a variável que está lá em cima. Eu chamei a minha custom window, minha janela customizada, é uma variável que, na verdade, representa a função sync vezes a janela usual, a janela random, com um tamanho de 4 vezes o meu vetor. O que é sync? A função sync é a função seno de x dividido por x. Ela está aqui. Sync, o Python conhece a função sync, e ele chama de np.sync. E a função seno de x sobre x. Por que a gente está usando essa função e não qualquer outra janela? Se você pegar uma onda, um retângulo, e fizer a transformada de Fourier do retângulo, você tem a função sync. E se você fizer a transformada de Fourier da função sync, você tem um retângulo. Então, eu estou pegando uma coisa que antes da transformada de Fourier é um sync. Depois que eu fizer a transformada de Fourier, ela é um retângulo. Então, eu estou pegando janelas retangulares, eu estou pegando um sinal de 4 pedaços aqui, eu divido em 4 no braço. Cada parte desse cara aqui, eu estou aplicando uma janela. Bom, esse aqui é o sinal no domínio do tempo. Então, é o sinal que está vindo como string. Esse sinal entra como vetor na transformada de Fourier. E na transformada de Fourier, ele vai te dar um domínio de frequência. Então, ele vai te dar uma informação de menos taxa de frequência sobre 2 até mais taxa de frequência sobre 2. Nesse intervalo, a imagem da janela sync é uma janela retangular. E é uma janela retangular em posições diferentes. Porque aqui eu tenho, no meu argumento do sync, esse sync sample location. E os locations é um array que divide por 4 o círculo unitário.
Então, eu estou pegando no domínio de frequência, eu estou pegando, dividindo a minha frequência em 4 partes e aplicando um filtro que parece um filtro quadrado. E aí eu aplico a minha transformada, eu somo todo mundo e aplico a transformada por Fourier. Então eu estaria pegando os pedacinhos quadrados, somo todo mundo e fazendo a transformada por Fourier. Então essa é a justificativa, assim, handwave, argumento, mas não algum argumento, pelo menos, de que a gente tem uma janela do tipo 5, que é uma janela retangular no domínio de frequência. Pega esses caras todos, soma todo mundo, e aí eu tenho, finalmente, um sinal. E é esse um sinal que eu jogo na minha máquina de transformada de Fourier, que é a mesma máquina que já estava aqui. Aqui a transformada de Fourier é a mesma coisa. Para esse caso aqui, eu não vou fazer a parte sem integração, eu quero fazer só a parte com integração. Então, eu tenho aqui o bloco que faz a transformada em Fourier, eleva o módulo ao quadrado, divide pelo tamanho da transformada, integra em alguma quantidade, que é a mesma quantidade que eu estou usando de cima. Aqui eu poderia usar outro número, certo? Poderia usar qualquer outra coisa aqui. Mas eu estou usando a mesma quantidade de integração. Divido pelo número de integrações que eu fiz para ter uma média, coloco na escala de decibel e jogo isso dentro do vector. E aí, comparo. Esse cara aqui deve ser muito parecido com esse cara aqui. Com esse vector, o que aparece no vector 5, que eu estou dando o nome de rola, deve ser muito parecido com o vector 5 que aparece com o nome integração. Vale a pena pensar, se vocês tiverem disposição, em procurar mudar as janelas da transformada de Fourier para ver o que acontece. Mudar as frequências aqui, mudar a frequência de amostragem, ou mudar a frequência do sinal, misturar os sinais de diferentes tipos e ver o que pode acontecer. Acho que tem espaço para brincar um pouco com o que está aqui. Se vocês quiserem analisar sem a escala de decibel, para ver o que acontece também, eu acho que vale a pena fazer. Quando a gente utilizou a mini corneta, a gente nunca usou a escala de decibel em geral, a gente fazia só a transformada de Fourier. Bom, mais ou menos uma escolha, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha no outro. E eu só vou tomar cuidado de fazer uma coisa aqui, para a gente não poluir muito a nossa resposta. Essa informação aqui da transformada de Fourier sem a integração, a gente já viu o que acontece. Certo? A gente já viu no outro vídeo, que na verdade está contigo a esse vídeo aqui, a gente viu que não dava para ver muito bem o sinal aparecendo nessa transformada de Fourier. Para não poluir demais, eu vou desabilitar já esse pedaço aqui. Se eu fizer só isso, você vê que aparece um erro no meu flow, porque tem uma coisa aqui que tem uma saída e não tem entrada. Eu tenho que desabilitar esse aqui também. Pronto, agora ele vai assim rodar, ele roda mesmo. Eu estou mantendo como as visualizações que eu tenho são waterfall, que é idêntico do ponto de vista de conteúdo físico a esse vector sync aqui. Eu tenho esse waterfall, que é o FFT, o próprio Linguager faz. Eu tenho o vector sync da integração e eu tenho um vector sync que vem do Vola. E se eu rodar aqui esse cara, ele demora um pouquinho para aparecer, mas ele apareceu fora da janela. Vamos voltar ele. Pronto. Ele demora um pouquinho para aparecer, mas aparece os dois. Certo? Aqui em cima, RAW é o waterfall cru. Que sinais eu tenho? Eu tenho 4 sinais, 2 tipos de ruídos, um seno e um cosseno. No RAW, eu não estou conseguindo ver nada.
Você não vê nenhuma coisa que parece uma linha no waterfall, que é o primeiro diagrama. O segundo, o último gráfico, o gráfico lá de baixo, é a integração, que era o gráfico que a gente já tinha visto com o vídeo anterior. A gente vê o sinal central em 1080 e o outro sinal em 1080,5. A gente consegue ver os dois depois da integração, sem dificuldade nenhuma. E a gente está vendo também o resultado do VOLA, que parece bastante o resultado da integração. Não é para parecer diferente, é para parecer parecido mesmo. No entanto, esse aqui tem um comportamento espectral ligeiramente melhor ao longo de toda a banda do que o de baixo. Não é muito fácil de reconhecer se você ficar, porque é difícil de ficar olhando para cima e para baixo e comparando, mas se você gastar um tempinho olhando para eles, você vê que esse sujeitinho aqui, o sujeito do meio, que está com aqueles aros de cola aqui, ele é ligeiramente mais bem comportado do que só a integração. Ou seja, esse canal aqui disciplina um pouquinho melhor a resposta espectral do nosso receptor do que só transformado em fluido. Vale a pena, então, para vocês darem uma brincadinha, ver o que acontece com uma coisa e com a outra. Você pode pegar o sinal, por exemplo, e colocar uma onda quadrada, sinal, se você quiser. Vou colocar uma onda quadrada e com uma amplitude grande, amplitude 5, no mesmo lugar, na mesma frequência. Demora um pouquinho para aparecer por causa da integração, ele está integrando, ele está somando 2.000 vezes essas linhas aqui. Cada linha dessas ele tem que somar 2.000 linhas dessas para ter o resultado. E aí a gente vê o sinal com clareza do que está acontecendo. A gente pode, se a gente tirar a autoescala do sinal, eu coloquei tudo com autoescala. Se tirar a autoescala, aí pode mudar manualmente algumas coisas, e aí pode dar uma olhadinha no que acontece em um caso e no outro caso, então, às vezes de uma maneira um pouquinho melhor. Acho que depois vocês podem procurar a resposta de... Eu coloquei uma onda quadrada com uma frequência de 1080,5 MHz com amplitude 5. E está aqui transformado em fluido ideal. Para o sinal, que é um seno em 1080, é essa a resposta aqui. E a amplitude desse cara é menor do que a amplitude desse cara. O que está acontecendo aqui vale a pena pensar. Se você quiser dar uma olhada, fazer zoom, fazer a cara da linha, você pode fazer, pode voltar também. Pode colocar essa linha mais longe. Tá? E aí começa a aparecer alguma coisa bizarra, só que a gente já imaginava que coisas bizarras pudessem acontecer. O que a gente está fazendo? A gente está pegando uma linha, um sinal, que é uma onda quadrada. Uma onda quadrada tem harmônicos. Então a gente não estava vendo os harmônicos porque estava muito perto da frequência central. À medida que a gente vai se afastando da frequência central, a gente vai começar a pegar também os harmônicos. Então, as outras linhas aí são harmônicos da onda quadrada.
Até onde a gente pode ir com essa onda e ver harmônicas acontecendo. De novo, uma coisa que vale a pena brincar um pouquinho aqui com essas frequências, vale a pena brincar um pouquinho com a mudança até no tamanho da transformada de Fourier. Agora, a integração mais rápida, porque eu estou fazendo uma transformada de Fourier menor, que é de 2024 para 2096. Aqui, vocês viram que eu coloquei um seno, era uma onda quadrada, eu coloquei um seno agora. Agora você vê que a amplitude, de fato, parece 5 vezes maior do que a amplitude do sinal central, que é um sinal também, um cosseno, que é seno ou cosseno, né? E, então, a amplitude está associada com a forma do sinal. No sinal da onda quadrada, você tinha uma amplitude menor, no sinal da onda harmônica, você tinha uma amplitude maior. Então, eu acho que para esse cara aqui, a gente terminou. A próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai falar sobre como lidar com a mini corneta propriamente dita. Aí a gente vai falar dessa fonte. Essa fonte é a fonte do STR. Eu não estou com STR aqui, então não vou fazer esse vídeo hoje. Esse cara que eu estou fazendo aqui, esse pedaço todo, é exatamente o pedaço que a gente estava fazendo agora há pouco, complexo do Maio quadrado, integrado, vector 5. E a gente vai colocar também um módulo para salvar os dados. Aí a gente discute como a gente salva esses dados aqui, o que esse módulo está fazendo, como instalar esse módulo, o que esse módulo está fazendo, e depois como ver os dados salvos. Então, isso é para a próxima etapa. Depois, isso, no mesmo vídeo em que a gente discutiu o STR, a gente também mostra o Irapuru, o computador que está ligado lá no Irapuru, e como acontece, como a gente pode ver o sinal ao vivo do Irapuru e como a gente pode ler os dados que estão fazendo. Então, até a próxima. Se eu conseguir desligar o vídeo, até a próxima. Senão a gente fica falando até não poder mais.